Anatomia de ataques. Vamos estudar agora como um atacante organizado estrutura o seu ataque. Então, um passo a passo das ações que um atacante realiza quando possui um bom conhecimento técnico. Então, as fases de um ataque bem estruturado, bem organizado pelo atacante, iniciam sempre com a escolha do alvo, e essa escolha possui algum motivo. Então, o atacante escolhe normalmente por um motivo pessoal ou por conhecer a técnica para realizar o ataque. O que isso significa? Então, ou o atacante possui alguma motivação financeira ou pessoal para realizar um ataque num determinado alvo, ou seja, ele possui esse alvo específico, ou esse atacante tem conhecimento sobre uma vulnerabilidade e ele busca na internet alvos que possuam essa vulnerabilidade que ele sabe, que ele conhece, que ele consegue explorar. Então existe um motivo para a escolha desse alvo. Após escolher o alvo, então, o atacante passa para uma fase de coleta de informações públicas. Então é basicamente utilizar ferramentas de busca na internet para obter o máximo de informações sobre o alvo. Essas informações são desde endereços, nomes de funcionários, telefones, e-mails, etc., até informações mais técnicas em relação à aquisição de equipamentos, contratação de serviços, coisas mais voltadas e mais relacionadas com a tecnologia da empresa. Então essas informações públicas servem para o atacante para que ele tenha mais informações técnicas e para que ele possa também utilizar essas informações para realizar ataques do tipo de engenharia social. Após as informações públicas, o atacante então passa para uma fase de coletas de informação, informações de infraestrutura, onde ele vai obter endereçamento IP, servidores, serviços que estão acessíveis, que são acessíveis através da rede, através da internet e assim por diante. Então, informações mais, aí sim, bem técnicas. E nesse momento, na fase de coleta de informações de infraestrutura, possivelmente o atacante vai pela primeira vez enviar algum pacote de rede para o alvo. Ou seja, toda a parte de escolha do alvo e de coleta de informações públicas, não necessariamente o atacante envia pacotes para o alvo. Isso torna, então, essas duas primeiras fases muito difíceis de serem detectadas. Então, só a partir do momento em que o atacante começa a tentar acessar máquinas através de CMP, através de ping, ou através de um telnet ou de uma conexão, aí que o atacante começa, então, nesse mapeamento de infraestrutura, a deixar algum tipo de rastro. Depois que o atacante possui todas as informações necessárias sobre a infraestrutura, o atacante tenta replicar a parte da infraestrutura envolvida no ataque. Então ele vai criar um ambiente de testes para ficar testando técnicas de ataques. Então ele vai criar normalmente utilizando virtualização ou, enfim, um laboratório, alguma coisa assim. Ele vai tentar replicar servidores, estrutura de rede, esse tipo de coisa, nesse ambiente de testes. No ambiente de testes ele vai começar a testar os softwares que ele tem para exploração, os exploits, até conseguir obter uma técnica bem precisa, um passo a passo bem preciso do ataque em si. Depois desse ataque estar bem ensaiado nesse ambiente de testes, aí sim que o atacante parte para o ataque propriamente dito. Então o ataque normalmente ele é bastante rápido, ele possui poucos rastros quando o ambiente de testes foi gerado adequadamente e o software de exploração foi bem testado, Então o ataque ele acontece de uma maneira bastante rápida e a partir do momento em que o atacante consegue obter acesso ao alvo, aí ele passa então para uma fase de preparação desse alvo para ser utilizado. Então essa preparação do alvo passa por um momento onde o atacante destrói as evidências que podem revelar a identidade dele, ou seja, destruir logs, destruir qualquer tipo de registro de que ele realizou a invasão. Após isso, ele realiza a configuração do servidor para que ele tenha um acesso facilitado, ou seja, o atacante vai criar um novo usuário para ele, ou vai instalar um backdoor, alguma coisa que faça com que o atacante consiga acessar
novamente esse servidor de uma maneira mais fácil, que ele não tenha que invadir o servidor novamente. Né? E por fim, então, depois que esse equipamento, que esse alvo foi já, né, se destruiu as evidências e se preparou o alvo para que o atacante tenha acesso facilitado, então o alvo vai ser utilizado, essa máquina vai ser utilizada pelo atacante para a finalidade que ele tinha. Então vamos agora ver fase por fase. A primeira fase, né, analisando ela, escolha do alvo. Então, ou existe um motivo pessoal, um objetivo pessoal, né, e aí podem ser vingança, um ex-funcionário que foi demitido e se achou injustiçado, né, ou uma pessoa contratada pela concorrência para realizar o ataque, então motivos financeiros, enfim, algum motivo pessoal que diga especificamente para o atacante, ele deve invadir este alvo, né? Ou então, como eu falei, a busca por vulnerabilidade, ou seja, o atacante conhece uma vulnerabilidade em um tipo de servidor e ele sabe como explorar essa vulnerabilidade, então ele vai buscar na internet por servidores que possuam essa vulnerabilidade. Então, o primeiro servidor que ele encontrar, ele vai tentar realizar a invasão. E as duas formas de motivação são tão importantes e tão preocupantes quanto, né? Porque numa delas existe uma motivação pessoal que torna o atacante muito mais insistente, ele vai persistir mais para realizar o ataque, ele tem um alvo bem definido, e isso torna ele bastante perigoso. E um outro motivo é que mesmo sem existir uma relação pessoal de estresse, ou enfim, de disputa com o atacante, a empresa pode se tornar um alvo simplesmente por estar com uma vulnerabilidade. Então é uma empresa ou uma empresa pequena, ou enfim, né, aquela noção que às vezes algumas empresas têm do tipo, por que alguém iria invadir meu servidor? Nós somos uma empresa legal, nós não temos briga com ninguém e tal. Mas essa empresa, que é uma empresa pequena, que é uma empresa legal, que não tem nenhuma informação importante, não guarda bancos de dados importantes, mas se essa empresa possui uma vulnerabilidade e o atacante está em busca dessa vulnerabilidade, essa empresa então vai ser alvo de um ataque. Então não interessa o tamanho da empresa, não interessa a motivação que rege os negócios da empresa, a filosofia da empresa, nada disso interessa. O que interessa é que essa empresa possui uma vulnerabilidade. Então, tanto uma motivação quanto a outra são extremamente importantes, né, e extremamente perigosas. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter para que o atacante não escolha a nossa instituição como um alvo? Então, primeiro, né, temos que cuidar desse atacante com uma motivação pessoal. Então nós não devemos nunca dar motivo ao atacante para atacar. Isso significa não desafiar o atacante lançando ofensas, né, pessoais ou na internet, desafiando, né, ninguém consegue invadir nosso sistema, nós somos super seguros. Não se comenta e não se publicam informações sobre a confiabilidade que se tem na segurança da empresa. Né? Então é uma má prática lançar desafios na internet, porque algum atacante pode pegar aquele desafio como sendo um desafio pessoal e pode acabar se motivando com isso. Ao mesmo tempo, se deve criar mecanismos para que o atacante considere o ataque como muito trabalhoso. E aí vem toda a filosofia da segurança, né? Como é que funciona a segurança. Então, como é que nós trabalhamos com segurança? E aí vocês podem considerar segurança para qualquer coisa, segurança física, residencial, seja lá o que for. Mas vamos imaginar assim, para que serve o LED do carro do alarme, né? Então, por que o alarme do carro pisca aquela luzinha, aquele LED? Aquele LED serve para avisar o assaltante de que se ele abrir aquele carro vai disparar um alarme, isso vai chamar a atenção e possivelmente ele será descoberto, né? Mas aquele LED não impede que o assaltante roube carros, ele vai continuar roubando carros. Então o LED, na realidade, o que ele diz para o atacante é, olha, vai te dar muito trabalho tu assaltar esse carro, provavelmente tu vai ser descoberto, vai ser um incômodo para ti assaltar esse carro, vai assaltar um carro em outro lugar. Então a segurança a gente acaba, né, por mais contraditório, enfim, que isso seja, a gente acaba direcionando o atacante para ir para outro lado,
É isso que a gente quer. A gente quer que o atacante vá fazer o ataque dele em outro lugar. Então, ganha quem for mais seguro. Porque daí o atacante vai ver que esse ataque dá muito trabalho, que esse ataque vai despender uma energia dele demasiada e a empresa vizinha, ou seja, um outro alvo, vai ser muito mais fácil para ele realizar o ataque. Então a gente acaba direcionando o atacante para que ele vá fazer o ataque em outro lugar. Então a gente tem que passar a ideia para o atacante que o ataque vai ser trabalhoso, né, que ele vai ser descoberto, que vai chamar atenção, que não é legal para ele realizar aquele ataque. Né? Então essa é a ideia. A gente tem que se proteger dessa forma, ao mesmo tempo sem tornar o ataque um grande desafio. Né? Além disso, a gente não deve nunca contra-atacar. Então, em algumas situações, a gente consegue detectar que houve uma tentativa de ataque, a gente consegue obter o endereço de onde o ataque partiu, a gente obtém o endereço IP, por exemplo, de onde partiu o ataque, e existe uma tendência inicial de que a gente contra-ataque, né, aquele IP. Então, vou ver de qual é aquele IP e já vou, né, enfim, disparar qualquer tipo de ação ofensiva contra quem possui aquele IP. E isso é errado, porque a gente nunca sabe se o IP origem de um ataque é realmente de um atacante ou se o IP origem de um ataque é de um servidor, um computador, uma máquina que já foi invadida anteriormente e um atacante está utilizando aquela máquina como um zumbi, né, como uma máquina escrava dele para realizar outros ataques. Então a gente jamais deve contra-atacar. Se deve, então, de uma maneira responsável, de uma maneira séria, entrar em contato com o responsável por aquele endereço e informar, enfim, que está surgindo um ataque proveniente daquele IP e tornar as medidas legais cabíveis de uma maneira bastante séria e bastante tranquila. Então, nunca se sabe a origem de um ataque, se a origem é realmente da máquina do atacante ou se ele está utilizando uma outra máquina para realizar esse ataque. Então, essa é a parte da escolha do alvo. Né? Então, jamais motivar o atacante e, claro, manter sempre o sistema, né, numa situação segura, ou seja, num estado seguro, analisando as vulnerabilidades que existem e corrigindo essas vulnerabilidades através da aplicação de patches, etc. Depois que o alvo é escolhido, então, né, o atacante passa para a coleta de informações públicas do alvo. E aí existem, então, ferramentas de busca, e essas ferramentas de busca fornecem técnicas e meios de se obter uma série de informações bastante interessantes sobre qualquer alvo. Então, por exemplo, na ferramenta de busca Google é possível utilizar comandos, né, como in text, in URL e in title, para se obter informações sobre um determinado alvo. Então vamos ver, por exemplo, como é que se utiliza esses comandos. Né? Então aqui no Google, por exemplo, eu quero obter páginas que contenham arquivos. Eu estou em busca de um arquivo que tenha alguma descrição, alguma informação que me interessa. Então, obviamente que para fazer esse vídeo eu vou utilizar apenas técnicas e vou utilizar comandos que sejam tranquilos para aparecer num vídeo. Né? Então, assim, por exemplo, eu posso buscar por páginas que estejam sob o domínio do Instituto Federal. Então, eu vou dizer para o Google que eu só quero buscar coisas cuja a URL contenha ifrs.edu.br, por exemplo. Então, quando eu coloco isso, o que eu estou dizendo para o Google é que eu só quero coisas, né, só quero buscar em páginas que possuam IFRS EduBR, né, na URL. Né? Bom, muito bem. Agora, eu não quero ver a página do Instituto Federal, eu quero ver se algum professor disponibilizou algum arquivo que eu possa realizar um download. Então eu posso dizer, por exemplo, que eu quero que o título seja index of barra. O que é o index of barra? Né? O index of barra são sites que fornecem arquivos para realizar o download através do FTP. Então, por exemplo, aqui eu tenho um site, vamos abrir esse site aqui. Então, esse site aqui, por exemplo, né, ele é do Instituto Federal, né, e ele possui aqui uma série de arquivos que eu posso baixar.
né? Então, mas se eu estou em busca de um arquivo específico, por exemplo, eu quero que alguém tenha, por exemplo, o arquivo senha.txt, né? Não apareceu nenhum. Mas, se alguém de dentro do Instituto Federal tivesse colocado, por engano, um arquivo chamado senha.txt dentro de uma área, dentro de um diretório, que possua essa característica, né, de poder fazer download através do FTP, eu então obteria esse arquivo, né? E não se engane, apesar de eu ter feito isso com o Instituto Federal, existem muitas pessoas e muitos sites que possuem esse arquivo senha.txt e outros arquivos também sensíveis, né? Eu poderia colocar coisas como currículo, por exemplo. Então eu tenho aqui, né, currículo.gif, né, tem algumas coisas aqui. Então, eu posso começar a botar páginas de dentro do meu alvo que sejam de FTP e que tenham, então, um determinado arquivo que eu quero buscar. Então, senhas.txt, currículo, ou, enfim, relatório anual, ou relatório de custos, e-mails, esse tipo de informação. Então, utilizar em URL, em title, em text, né? Se eu quero que eu poderia colocar aqui em text, né? O arquivo esse, por exemplo, currículo, né? Então vai procurar naquela página. Isso é interessante, né? Isso que aconteceu agora. Então vai procurar naquela página que tenha arquivos com aquele nome. O que aconteceu aqui agora foi o seguinte: o Google detectou que eu estou utilizando esses comandos de busca. E o Google desconfia que eu seja, então, um pesquisador malicioso, né? Que eu estou utilizando a ferramenta de buscas de uma maneira maliciosa. Então ele coloca aqui, que os sistemas detectaram tráfego em comum da rede, né? Então essa página verifica se você realmente, né, não é um robô. Então o Google desconfia que eu seja um software que esteja fazendo varreduras através daqueles arquivos, né? E ele guarda meu IP, qual é a hora e tal. E qual é a busca que eu fiz. Isso é interessante do ponto de vista de segurança, porque significa que o Google analisa as minhas buscas, ele interpreta, ele tem uma forma de avaliar e criticar as minhas buscas, né? Considerar diferenciar uma busca maliciosa de uma não maliciosa. E esse aviso ele sempre dá após algumas buscas. Então, né, nunca na primeira busca, sempre, né, precisa de uma sequência de buscas utilizando esses comandos para dar esse aviso. Significa então que não só o Google faz essa análise do que eu estou utilizando para pesquisar, como ele mantém um histórico, né, do que eu já pesquisei, e a partir de um determinado, eu não sei quanto, né, o quanto ele mantém, né, de tempo nesse histórico, mas a partir do momento em que ele começa a ver que eu estou fazendo uma sequência de pesquisas que ele considera como sendo maliciosas, ele apresenta então essa mensagem. Voltando. Então, outras fontes de informações públicas interessantes que eu posso obter do alvo. Então, eu posso obter do alvo, por exemplo, através do registro BR, o nome do responsável, o endereço e uma série de outras informações. Então, para quem nunca foi no registro.br, né, esse é o site do registro BR, né, eu coloco aqui tecnologia, ferramentas, e eu tenho aqui o serviço de diretórios RUIS. Então eu coloco aqui www.ifrs.edu.br. Eu tenho informações públicas, né, isso é o registro público do domínio, de que o domínio IFRS EduBR, né, está vinculado ao titular Centro Federal, tem aqui o CNPJ, quem é o responsável, servidores de DNS e tal. E eu consigo algumas informações interessantes, por exemplo, né, quem é o responsável pelo domínio, né, no caso dá para se ver então que o Marcelo é do setor financeiro, né, tem o Matheus aqui, Iconet com BR, uma série de informações bastante interessantes.
Consigo obter outras informações como, né, endereços e tal, tudo fazendo buscas no registro BR, né? Então, a partir daí eu consigo levantar já quem são os responsáveis pelas coisas, eu posso então obter mais informações sensíveis sobre o meu alvo. Um outro site é o netcraft, né, .com. Vou botar aqui, netcraft.com. O netcraft.com, então, ele é um site que fornece informações sobre o servidor de web que uma determinada empresa utiliza. Então, por exemplo, né, eu quero saber o que está sendo, né, o que funciona como servidor web do www.ifrs.edu.br, né? E aí esse site, então, me fornece informações. Então, o IFRS, Instituto Federal, a primeira vez que ele começou a monitorar esse domínio foi em 2009, dá para ver que a língua oficial é o português, né, bem-vindo e tal. E aqui que vem a parte interessante, né, o endereço IP, né, qual é o sistema operacional que ele, né, que o Netcraft considerou como sendo que estava rodando naquele servidor, qual é a versão do servidor web que está rodando. Então, com isso, o atacante já consegue saber mais ou menos o que está acontecendo aqui, né, o que está sendo executado no servidor web dessa instituição, além de ter outras informações que são obtidas também no registro BR, né? Então, aquelas mesmas informações que a gente obteve no registro BR, a gente consegue ter aqui, né, algumas informações. Então, aqui também, nesse site, a gente consegue obter algumas informações interessantes sobre servidor web, né? O servidor web que está rodando nas empresas. O outro site interessante é o archive.org. Esse é muito interessante, tá? Ele é um projeto que, no momento em que coloca pela primeira vez aqui um site, o endereço de um site, esse sistema começa, então, de tempos em tempos, a consultar esse site e armazenar a página web num banco de dados gigantesco desse archive.org. Então a gente consegue obter um histórico da evolução de um site, né? Vamos ver aqui, por exemplo, se eu colocar botar o google.com. Então ele monitora o Google desde 1998 e cada um desses círculos azuis aqui, né, e cada um desses horários é um momento em que o archive.org obteve uma cópia do site. Então, se a gente for aqui, por exemplo, em 2003, né, vamos ver como é que estava a página do Google em 2013, em 28 de março de 2013. Então essa aqui era a página do Google, né? Vamos ver a primeira aqui. O primeiro registro que o Google... Welcome to Google. Aqui era um protótipo ainda, né, em 1998. Vamos pegar uma mais... Vamos pegar aqui... de 99. – 21 de fevereiro. Vamos ver se já estava no ar. Google Beta. Alguns links funcionam. Por que utilizar o Google Logos?
aqui, Company Info. Então, essas páginas elas não estão mais disponíveis hoje, né? Então, é bem interessante a gente... Se vocês imaginarem uma empresa, por exemplo, as mudanças que ocorreram numa empresa ao passar dos anos, a maioria delas fica publicada, ou enfim, eles colocam em páginas, né? Como eu falei, nem tudo é publicado, tá? Mas nem tudo que eu digo publicado, nem tudo é registrado aqui, né? Mas uma grande quantidade de informações fica arquivada nesse archive.org. Olha aí, ó. Vamos ver um emprego, ó. O que eles estavam precisando, imaginem. Enfim, né? É muito interessante ficar pesquisando sobre empresas e ficar olhando a evolução das empresas e obtendo informações de aquisição de equipamentos, aquisição de tecnologia, de fusões entre empresas. Então, uma série de informações a gente consegue obter simplesmente utilizando esse archive.org. Outras fontes de informação interessantes. Listas de discussão. Algumas pessoas participam de listas de discussão e utilizam o e-mail institucional para isso. Então, basta procurar pelo @domínio da instituição para encontrarmos coisas que funcionários da empresa postaram na internet. Se o pessoal da TI costuma participar de listas técnicas, é possível, então, começar a entender o que esse pessoal da TI sabe e o que não sabe, quais são as dúvidas que eles têm, quando eles postaram as dúvidas e como é que eles resolveram algumas situações. Então é possível obter uma série de informações sobre o funcionamento interno de uma empresa simplesmente procurando em listas de discussão por funcionários daquela empresa, né? Fica então a dica de jamais participar de listas de discussão utilizando o e-mail institucional. Sempre utilizem um outro e-mail, né, para não entregar, para não informar para os atacantes a qual empresa os funcionários trabalham. Sites de notícia, em busca então de notícias relacionadas à empresa, né, principalmente notícias que envolvam questões tecnológicas. Também bastante interessante, comum e que publicam informações sensíveis em relação àqueles casos de sucesso, né? Então a gente busca, por exemplo, empresas prestadoras de serviço, empresas terceiras que prestam serviços ao nosso alvo, né? No caso, nós sendo o atacante. Então o atacante busca essas informações para saber que tipo de tecnologia foi implementada dentro das empresas, né? E aí consegue obter então mais detalhes técnicos sobre o alvo. Em relação àquelas buscas do Google, né, algumas buscas bastante sensíveis que a gente pode obter, né, que eu não vou colocar em vídeo, mas enfim. Eu posso colocar aqui entre aspas your password is e procurar por arquivos. Então file type é um outro comando que eu posso colocar no Google, né? Então eu quero um file type log, né? Então eu quero logs que possuam a string sua senha é, e alguns logs, por incrível que pareça, né, alguns registros possuem as senhas, né, de sistemas pouco seguros, né? Esses sistemas geram mensagens com a senha dos usuários, enfim, essas senhas ficam armazenadas em logs. Eu posso buscar também por index of bar, ou seja, aqueles arquivos, aquelas páginas que possuem arquivos para download via FTP, e buscar por arquivos como config.php, database.php, que vão me fornecer informações de nome de usuário e senha para acessar bancos de dados ou de configurações do PHP. Eu posso buscar por senhas, né, como eu havia falado antes. Eu posso buscar por arquivos do tipo SQL, né, e que esses arquivos possuam a string insert into e aí pass ou password, né, ou passwd. Então, arquivos do tipo SQL que possuam a string que insere usuários dentro de bancos de dados. Às vezes esses arquivos ficam também disponíveis para download. Posso procurar por arquivos XLS, né, arquivos de planilhas de dados que possuam, né, username, password e e-mail. Então,
Também algumas pessoas disponibilizam arquivos XLS que possuem tabelas, né, que possuem informações sobre nomes de usuários e senhas. Normalmente, empresas que não seguem boas práticas de segurança e que armazenam nesse tipo de arquivos senhas que são utilizadas por mais de um funcionário. Então, eles têm lá uma lista de senhas, por exemplo, para redes sociais. O Twitter da empresa, o Facebook da empresa, ou seja lá o que for da empresa, fica com uma senha única, e essa senha única, então, fica armazenada num desses arquivos, né? Outras coisas, por exemplo, eu posso buscar por páginas que possuam a URL essa string aqui. Essa string é uma string utilizada por webcams. Então, né, enfim, câmeras web que ficam disponíveis na internet, né, e que em muitos casos não possuem senha. Então, com essa string a gente consegue encontrar câmeras abertas disponíveis na internet. E em algumas situações a gente consegue inclusive ver o que está acontecendo. Então se pode imaginar, né, páginas que não são páginas web, não são páginas para serem vistas, não é o web da instituição, mas o atacante pode então, utilizando esses comandos que o Google disponibiliza, né, pode utilizar esses comandos então para obter informações bastante sensíveis na internet. Então o atacante vai utilizar isso para coletar mais e mais e mais informações sobre o alvo. E em alguns casos vai utilizar essas buscas para a escolha do alvo. Então se a gente tem aquele atacante que está motivado por uma vulnerabilidade que ele conhece, ele vai então utilizar essas strings, esses comandos em mecanismos de busca, para obter então um alvo, para escolher um alvo que esteja na internet e que possua um desses arquivos ou uma página dessas disponível. Depois disso, depois dessa fase de obter informações através de mecanismos de busca, aí o atacante pode utilizar ferramentas de varreduras, então, para obter informações da infraestrutura da empresa. Então existem ferramentas como o Nmap e o Nessus que fazem varreduras de portas e de servidores. Essas ferramentas, elas normalmente deixam muitos rastros, porque elas fazem uma varredura numa sequência de servidores ou em um servidor, mas num grande conjunto de portas. O que, né, é fácil de detectar que está sendo feita uma varredura, e a partir daí, então, o administrador da segurança pode tomar as ações cabíveis, né? Então, um atacante com um bom conhecimento técnico não vai utilizar essas ferramentas contra um alvo diretamente, né? Claro que muitos atacantes utilizam essas ferramentas a partir de máquinas que já foram dominadas por ele, então a partir de estações zumbi. Mas mesmo assim essas estações vão provavelmente serem descobertas, né? Então essas ferramentas de varredura, elas são interessantes, principalmente para se utilizar em um ambiente de testes ou alguma coisa assim. Nunca para disparar diretamente contra o alvo, porque elas vão, com certeza, disparar uma série de notificações e vão levantar suspeitas. Outras coisas que um atacante pode buscar são servidores mal configurados. Então, por exemplo, existe uma técnica de zone transfer de DNS que é muito utilizada por servidores de DNS secundários, quando eles vão sincronizar a zona deles com o servidor de DNS autoritativo e primário. Então vocês imaginem que os servidores autoritativos de DNS, né? Nós temos um servidor que é o primário e outro que é o secundário. Quando nós alteramos uma entrada num servidor primário, essa alteração tem que ser refletida no servidor autoritativo e secundário. Então essa transferência, né, é chamada de transferência de zonas. Então zone transfer. Existe uma página web que se chama DIG Web Interface que pode ser utilizada em busca de servidores de DNS mal configurados que forneçam então informações da zona. Porque assim, a transferência de zona ela tem que ser restrita entre servidores de DNS primário e secundário. Mas através de ferramentas como o DIG Web Interface, eu posso pedir para um servidor primário que ele me mande a zona dele. Se o servidor não tiver configurado essa restrição de só fornecer a zona
para o servidor secundário, ele vai acabar fornecendo então para o atacante, para esse site de Web Interface, ele vai fornecer a zona primária, né? A zona que ele tem configurada. O que tem nessa zona? Tem todos os IPs e nomes dos servidores que aquela zona, né? Que aquele domínio possui na base de dados. Com isso, o atacante consegue descobrir uma série de coisas, mas principalmente descobrir que um determinado IP está em um servidor web, está em um servidor de FTP, ou seja, qual é o serviço que está instalado na máquina que possui aquele IP. Então eu não preciso fazer uma varredura de portas. Eu sei que o servidor com o IP X possui um serviço de e-mail. Eu sei que o servidor com IP Y possui um serviço web. E eu não preciso fazer a varredura. Eu já vou tentar realizar o meu levantamento de informações diretamente no servidor específico. Então aqui, por exemplo, o DIG Web Interface. Como é que funciona? Eu posso fazer consultas de DNS aqui normalmente. Então eu posso, por exemplo, fazer uma consulta de quem é o servidor DNS Authoritative para o domínio POA IFRS EduBR, por exemplo. Eu quero saber quem é o name server desse domínio e dou um dig aqui. Aí ele me diz, olha, para esse domínio aqui, os servidores de DNS são esses 3 aqui. Ah, muito bem. Então eu vou agora fazer uma consulta diretamente a um deles, por exemplo, a esse DNS1 aqui. Então eu vou especificar que o name server é esse servidor aqui. Eu quero perguntar para ele quem é o www. Então, qual é o registro A para www POA IFS do BR? Ele vai dizer, olha, o A, né, o registro A é esse, 201.132.50.12. Muito bem, isso é uma consulta de DNS comum. O que eu posso fazer agora? Eu posso dizer o seguinte, servidor DNS1, eu quero realizar um zone transfer. A gente utiliza o comando AXFR. Quero saber todo o seu arquivo, me manda todo o seu arquivo Authoritative. E ele vai, obviamente, dizer, olha, não vou te mandar porque tu não é meu DNS secundário, então não posso te fornecer essa informação. Porém, se o DNS do alvo estiver mal configurado, vai aparecer aqui todo o arquivo de configuração da zona que eu especifiquei aqui. E com isso, então, o atacante vai saber quem é, por exemplo, o servidor web, quem é o servidor de FTP, quem é o servidor de e-mail e assim por diante. Após esse levantamento de informações técnicas, o atacante passa então a criar um ambiente de testes. Esse ambiente de testes vai ser normalmente composto por servidores virtuais, onde o atacante vai tentar obter informações com as informações que ele obteve, né, de qual versão de software, qual versão do sistema operacional está rodando na máquina-alvo. Ele vai vai instalar esse mesmo sistema operacional num servidor virtual, vai instalar o mesmo serviço, né? É um Linux rodando Apache, tarará. Então vai instalar a mesma distribuição do Linux, vai instalar a mesma versão do Apache numa máquina virtual e vai começar então a testar exploits para realizar a invasão. No momento que ele consegue obter uma boa taxa de sucesso nessa invasão em laboratório, ele vai então adotar ferramentas, né, vai criar ferramentas, scripts, coisas que façam que o ataque seja o mais rápido e o mais cirúrgico possível. Então vai automatizar o ataque de forma que esse ataque seja extremamente rápido. E aí então com esses scripts e com essa estrutura toda pronta para realizar o ataque, aí então que ele vai passar a fazer um ataque. E o ataque, se ele for bem sucedido, ele dificilmente vai ser detectado no momento do ataque. Então, aquela coisa que a gente vê em filmes, que o atacante está realizando a invasão e o administrador de segurança faz uma busca virtual através de túneis verdes com caracteres e barulho de impressora matricial, e aquela coisa toda bonita que a gente vê em filme, é coisa de filme mesmo. Então, um ataque normalmente ele acontece de uma maneira extremamente rápida e o administrador vai ficar sabendo algum tempo, e esse tempo depende bastante, né? Então, algum tempo depois ele vai ficar sabendo que houve o ataque.
Como é que esses ataques vão acontecer? Bom, a gente já viu como é que funcionam os ataques através da rede. Então, ou eu vou, né, o atacante vai utilizar uma vulnerabilidade existente num software, ou o atacante vai explorar a forma de funcionamento de um protocolo de rede e vai realizar o ataque utilizando essa forma de funcionamento. Então, vai explorar o funcionamento de um protocolo de rede, ou então o atacante vai fazer algum ataque do tipo força bruta, né? Então, vai tentar ficar adivinhando senhas. Vai ter um softwarezinho, um scriptzinho que vai ficar tentando adivinhar senhas, que é um ataque bastante comum, porém tecnicamente bem limitado. Bom, imaginando então que o atacante conseguiu obter sucesso, conseguiu realizar o ataque. O que ele faz imediatamente após a realização do ataque? Ele vai apagar todos os logs, ou se ele não conseguir apagar os logs por algum motivo, né, imaginando que ele não tem os privilégios necessários para apagar os logs, ele pode então sobrecarregar o sistema de logs, gerando logs falsos. O que o atacante ganha com isso? Bom, o administrador, né, quando tomar conhecimento do ataque, o que ele vai ter vai ser um conjunto tão grande de logs que ele não vai conseguir detectar qual, né, não vai conseguir identificar qual daqueles logs é o log verdadeiro, né, qual é o registro verdadeiro. Então o atacante pode ou suprimir informações ou sobrecarregar o sistema de informações de forma que fique muito improvável que o administrador consiga identificar ele. Então, pode deletar arquivos, pode alterar arquivos, pode incluir arquivos, pode instalar o que nós chamamos de rootkits, que são conjuntos de software de ataques que servem para escalada de privilégios, onde um usuário, o atacante fez a invasão e obteve privilégios de um usuário normal. E ele quer, então, subir os seus privilégios para virar root, né, para virar administrador. Então, existem softwares que tentam realizar essa escalada de privilégios. Ele pode adicionar usuários se ele tiver permissão para isso. Enfim, ele está dentro da máquina, ele pode instalar o que ele quiser. Ele pode, inclusive, instalar scripts que são executados somente pelo root no momento do boot da máquina, e ele pode forçar, de alguma maneira, que o administrador realize o reset da máquina. Então, o atacante instala rootkits e ele precisa que o administrador realize o reboot daquele servidor. Então, ele vai gerar mensagens, vai induzir de alguma maneira o administrador a realizar o reboot. Quando o administrador realiza o reboot, então aquele script levanta e executa. Pode fazer alteração de binários, por exemplo. Posso alterar o comando ls no Linux ou dir no Windows, né, que mostra os diretórios, para que esse comando apresente todos os diretórios menos um diretório onde eu tenho o rootkit instalado. Então eu posso alterar os comandos, né, do shell, enfim, pode fazer o que ele quiser, porque ele está dentro da máquina, né. Essas ações servem também para que o atacante possua um acesso facilitado, né, então ele vai criar usuários para poder entrar de uma maneira mais fácil no sistema. Ele vai instalar nesses rootkits já vem alguns softwares de backdoors, ou seja, vai abrir portas de serviços para acessar o servidor através da rede. Pode reconfigurar serviços adicionando vulnerabilidades e assim por diante. Uma das coisas interessantes que os atacantes fazem após realizar a invasão e possuir o acesso facilitado e verificar que o acesso está facilitado, alguns atacantes corrigem a vulnerabilidade pela qual eles realizaram a invasão, impedindo que outros atacantes consigam acesso ao mesmo servidor. Então o atacante ele tem o acesso ao servidor e ele quer que aquele servidor seja só dele, que mais ninguém consiga fazer a invasão. Então ele vai corrigir a vulnerabilidade do servidor, né? Ele já tem o acesso dele facilitado, então ele vai corrigir a vulnerabilidade para que ninguém mais dispute o acesso ao servidor com ele. Então é muito comum atacantes que corrigem falhas de segurança dentro de servidores invadidos. E aí, tendo acesso à máquina, o atacante passa então a utilizar a máquina. Bom, para que o atacante vai utilizar a máquina? Um computador possui basicamente disco, processamento, né, memória. Então o atacante vai querer utilizar ou o disco do servidor para armazenar arquivos,
né, para arquivos de pirataria, filmes, quer compartilhar, fotos ilegais, pedofilia, né, qualquer crimes, né. Então posso utilizar o disco do servidor para armazenar esses arquivos. Eu posso utilizar o processamento, a capacidade de processamento do servidor para executar coisas, colocar uma renderização de alguma coisa ou cálculos matemáticos complexos. Então, quero utilizar o processador do servidor para realizar tarefas. E basicamente isso, né? Utilizar a memória, quer dizer, quando eu estou utilizando o processador, eu vou estar utilizando a memória, daí eu utilizo o disco e tal. Então, vou querer utilizar o servidor para alguma coisa. Mas também muito perigoso é a utilização de servidores como um zumbi. Então, como sendo um trampolim para realizar novos ataques, para ser uma forma de mascarar a verdadeira identidade do atacante, fazendo com que os ataques partam desses servidores zumbi. E aí é muito interessante ressaltar que não interessa a capacidade de um servidor para ele ser um zumbi, né? Claro que é interessante que seja um servidor com uma capacidade bastante alta. Porém, não interessa se é uma empresa pequena, se o servidor é de baixa capacidade. Se ele serve para mascarar a identidade real do atacante, ele pode estar sendo utilizado, então, para realizar um ataque. Então, essa noção que às vezes as pessoas têm de que nossa empresa é muito pequena, nós somos bonzinhos, ninguém vai nos invadir, o que eles querem aqui, ela tem que ser desmistificada a ponto de que uma empresa pequena que não faz mal para ninguém, que tem um link baixo, ou enfim, que aparentemente não existiria motivo nenhum para ser invadida, ou até mesmo um servidor residencial, uma máquina que fica ligada, né, na casa de alguém e tal, pode estar sendo utilizada, por exemplo, para difusão de fotos de pedofilia, ou pode estar sendo utilizada para mascarar a identidade do atacante, pode estar sendo utilizada para realizar um ataque contra uma instituição financeira e assim por diante. Então não existe tamanho de alvo, né? O que existe é a oportunidade e a motivação do atacante para explorar aquele alvo. Em relação à localização do atacante, né, a partir de onde os ataques são iniciados. Existem ataques que são ataques internos e existem ataques que vêm através da rede, através da internet. Né? Os ataques internos são os ataques onde o atacante está localizado fisicamente no mesmo enlace que o alvo, ou seja, está na mesma subrede que o alvo, não precisa passar por roteadores. Né? Então é um ataque onde o atacante está do lado do alvo. Então, a partir do momento que ele está nessa localização privilegiada, né, o atacante tem a possibilidade de enviar e receber informações do enlace do alvo, ele pode então, por exemplo, utilizar softwares de captura de pacotes como sniffers para obter informações não cifradas que estão trafegando pela rede daquele alvo. Ele pode realizar ataques de spoof, de falsificação de identidade, como falsificação de endereço de ARP, né, de IP e MAC address, falsificação de DNS, né, ou seja, o alvo pergunta quem é um determinado site e o atacante responde com um IP falso, enfim, direcionando o alvo para um outro lugar. Então os ataques internos eles são bastante perigosos porque o atacante tem a possibilidade de interceptar o tráfego do alvo e alterar esse tráfego, ou seja, gerar um tráfego falso, fazendo então com que o alvo pense estar realizando uma ação com uma entidade válida, mas na realidade está realizando essa ação com o atacante. Então, imaginando, por exemplo, ataques do tipo man in the middle, eles são muito facilitados quando o atacante está no mesmo enlace que o alvo. Os ataques externos, então, são ataques via internet, né? Ou seja, o atacante não tem acesso ao enlace. Então, normalmente esses ataques são ataques de exploração de vulnerabilidades, como, por exemplo, buffer overflow contra um servidor, né? Ataques de força bruta tentando adivinhar senhas de usuários, e ataques de negação de serviço, né? Denial of Service e Distributed Denial of Service. Então, o DOS e o DDoS são ataques que podem acontecer através da internet. Então, são os ataques mais comuns.